Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom poder nos encontrar neste espaço do dia para refletir sobre a Palavra de Deus. Tantas vezes nós buscamos luzes para a nossa vida, para compreender melhor o caminho que devemos percorrer. E nós só encontramos verdadeira iluminação na Palavra de Deus. Por isso vamos aproveitar bem esta ocasião que o Senhor nos concede. A Palavra de Deus é a carta de amor que Ele mesmo faz a cada um de nós. Aproveitemos este espaço. Vamos acolher o Evangelho, procurar compreendê-lo bem e, sobretudo, colocá-lo em prática e, deste modo, ser fiéis à missão que o Senhor nos concede. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Diz-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer: Mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço, e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós continuamos ainda a escutar o grande discurso de despedida de Jesus dos seus discípulos na última ceia, depois de lavar os pés dos seus discípulos. Ao falar da sua partida deste mundo para junto do Pai, o coração dos discípulos perturbou-se. Então Jesus começa a consolar os seus discípulos, no sentido de dizer que ele vai para o Pai, para preparar um lugar onde depois também os discípulos vão encontrar morada. Afinal, na casa de meu Pai há muitas moradas. E aqui no Evangelho que nós escutamos hoje, sobretudo é perpassado por esta pergunta ou este pedido de Filipe: mostra-nos o Pai. Vamos com atenção fazer a reflexão sobre este trecho do Evangelho, porque também nos ajuda a nos aproximar mais de Deus. O trecho que escutamos começa assim: Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Portanto, Jesus insiste em dizer que a sua vida terrena é para cumprir uma missão que recebeu do Pai. Ele veio para revelar quem é o Pai eterno. De modo que conhecer Jesus é também a garantia de conhecer o Pai. Vejamos o que diz o Evangelho: se me conheceis, também conhecereis o Pai. Tantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós até falamos que queremos ver o Pai eterno. E o caminho para ver o Pai é olhar para Jesus. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. E Jesus diz: desde agora o conheceis e o vistes, isto é, olhar para Ele, olhar para as suas palavras e olhar para os seus gestos é ver a misericórdia do Pai em nossa vida. A pergunta para cada um de nós é: nós conseguimos ver a misericórdia do Pai eterno nas obras
nos gestos, nas palavras de Jesus? Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Se queremos conhecer o Pai, devemos olhar para Jesus. Certamente Jesus falava do Pai de um modo tão profundo e carinhoso, tão cheio de ternura, que os seus discípulos carregavam também no coração esse desejo profundo de fazer a mesma experiência que Cristo fazia do Pai. É daí que brota esse desejo do coração de Filipe, apresentado aqui no Evangelho. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isto é, o modo com que Jesus se relacionava com o Pai seduzia, encantava o coração dos discípulos, a ponto de desejar também eles fazer esta experiência. É por isso que Filipe faz este pedido: mostra-nos o Pai. E isso nos basta, isso é suficiente. É como se dissesse: isso é tudo o que precisamos, mostra-nos o Pai. Nada mais precisamos, isto é suficiente, isso nos basta. Como Jesus responde a este pedido de Filipe? Jesus responde assim: diz-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Jesus responde com uma pergunta, justamente coerente com aquilo que foi dito anteriormente. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Tanto que Jesus gasta agora boa parte do Evangelho ajudando Filipe a compreender isso, que ele e o Pai têm uma íntima relação, de modo que quem olha para Jesus vê o rosto do próprio Pai. E continua: quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso que tenhamos esta convicção. Entre Jesus e o Pai Eterno há uma íntima comunhão de amor pelo Espírito Santo. É assim que se revela a Santíssima Trindade. O Pai e o Filho, uma íntima relação de amor. O Pai é aquele que ama eternamente. Jesus é aquele que é eternamente amado. E o Espírito Santo é o próprio amor que une o Pai e o Filho. É a Santíssima Trindade. Quem vê Jesus, vê o Pai. A sua missão neste mundo é revelar o rosto do Pai. É por isso que Jesus diz a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Como pedes, mostra-nos o Pai. E continua Jesus: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Vejamos a consciência de Jesus. Ele não assume para si a missão que realiza. Ele coloca-se como enviado, como missionário. As palavras que ele diz, não diz por si mesmo, mas diz pelo Pai que o enviou. Tudo aquilo que ele faz, as obras que ele realiza, não são obras suas, mas são obras do próprio Pai. Neste mundo, Jesus é o missionário que revela o rosto do Pai. Por isso, essa íntima relação entre o Pai e o Filho. E continua Jesus ainda insistindo com Filipe: crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. É como se Jesus estivesse dizendo assim: se não for possível crer por aquilo que eu digo, ao menos olhe as obras que eu realizo. Não são minhas, são obras do próprio Pai que está nos céus. E a minha missão neste mundo é realizar aquilo que é a obra do Pai. Portanto, Jesus não assume para si como aquilo que ele realiza, as obras que ele realiza, como se fossem simplesmente suas, mas elas são do Pai. E a sua missão neste mundo é realizar as obras do Pai. E continua ainda o Evangelho: em verdade, vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço, e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. É Jesus transmitindo a missão que era dele para os seus discípulos. Ele não realizava as obras por si mesmo, mas ele realizava as obras do Pai. E quem crer nele vai realizar estas mesmas obras, e ainda maiores. É justamente a Igreja que realiza no mundo as obras que é do próprio Cristo. E como diz o Evangelho, as obras que Cristo realiza são as obras do próprio Pai Eterno. Por isso nós, como Igreja,
discípulos e discípulas de Jesus, realizamos neste mundo as obras do Pai, confiadas à Igreja por seu Filho Jesus. E então, o Evangelho conclui dizendo: "E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei." Confiemos que não estamos sozinhos e somos missionários do Pai. E aquilo que pedirmos a Cristo, em nome do Pai, Ele nos concede. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom a gente se encontrar e aquecer o coração através da escuta da Palavra de Deus, que nos ajuda a compreender melhor a fé que nós professamos. Por isso, no fim deste nosso encontro, nós queremos voltar o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e, em forma de oração, agradecer por mais esta oportunidade. Pai Eterno, Deus de misericórdia, obrigado por esta ocasião em que acolhemos em nosso coração o Evangelho de Teu Filho Jesus. Envia sobre nós o Teu Divino Espírito, para que, fortalecidos e interpelados por Ele, continuemos no mundo a realizar as obras que Cristo confiou à sua Igreja. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.